A história começa com um garoto chamado Sido, que é ameaçado por sua colega de classe, Akane. Ela diz que irá deletar sua existência se ele contar a alguém sobre o casamento deles. Em seguida, voltamos 4 dias no tempo, onde vemos Akane irritada com Sio, pois ele preencheu o diário da turma com bobagens. Ele menciona que ninguém lê mesmo, então ela deveria ir ler seus livros em vez de incomodá-lo. Ela explica que está apenas tentando torná-lo uma pessoa melhor. Elas são interrompidas pela colega Mari, que pede a Akane para ser mais gentil com Sio. A Mari se pergunta por que Akane sempre o intimida, e Akane responde que sente um impulso de esmagá-lo sempre que o vê. A prima de Sido, que está presente, se pergunta se eles estão brigando novamente, mas Sido explica que está apenas sendo intimidado, o que faz com que ela sinta pena dele. A Mari acha que Akane está apaixonada por Sido, já que ela sempre o perturba, mas Akane diz que, mesmo se ele fosse o único homem do mundo, ela não se apaixonaria por ele. Sido também sente o mesmo. No caminho de volta para casa, Sido recebe uma ligação de seu avô, Ter, que o convida para tomar um café. Sido menciona que precisa estudar, e Ter diz que deixará a empresa para ele no futuro, alertando Sido que ele vai se arrepender de não cuidar de sua educação. Sido recusa o convite educadamente, mas Ter o lembra que ele não pode desobedecê-lo. De repente, Sido é cercado pelos seguranças de Ter, que o forçam a entrar em seu carro. Ele se pergunta para onde estão levando-o, mas não podem dizer nada. Um dos seguranças pede desculpas pelas ações egoístas do presidente, mas Sido diz que já está acostumado. Ele se lembra de como seu avô salvou o negócio da família demitindo todos os executivos incompetentes. Logo, eles chegam ao destino, onde Sido começa a ler seu livro, mas é interrompido por Akane, que fica chocada ao vê-lo ali. Ele explica que só foi encontrar seu avô e pergunta por que ela está lá. Ela revela que sua avó, Shio, a convidou para almoçar, mas ao vê-lo, seu humor já foi arruinado. Ele pede para ela parar de falar, já que está lendo, e eles começam a discutir novamente, mas são interrompidos pelos avós. Todos se sentam para aproveitar a refeição, mas Sido e Akane começam a brigar de novo, o que deixa seus avós felizes, pois eles também brigavam quando eram jovens. Sido se pergunta por que ele e Akane foram convidados, e os avós dizem que precisam se casar. Sido acha que é uma brincadeira, enquanto Akane acredita que são muito jovens para isso. Eles podem se casar quando completarem 18 anos. Ter conta a eles como ele e Shio se conheceram há muito tempo e tinham sentimentos mútuos quando eram jovens, mas nunca se conectaram de verdade, e ele acabou se casando com sua noiva, que faleceu há 10 anos. O marido de Shio também já havia falecido, então eles estão aproveitando a vida juntos, mas se perguntam o que teria acontecido se tivessem se casado mais jovens. Por isso, eles querem que seus netos realizem esse sonho e se casem ao atingirem a maioridade. Akane observa que eles estão sendo egoístas, já que o casamento deveria acontecer após o amor. Sido concorda com ela, afirmando que não tem intenção de se casar com Akane e menciona que é ilegal forçar alguém a se casar. No entanto, seus avós riem dele, pois Ter já sabia que ele diria isso. Ele diz a Sido que, se ele não se casar com Akane, dará toda a empresa a um cachorro de rua, afirmando que não se importa se a empresa acabar com ele. Akane sussurra algo no ouvido de Akane, o que a choca, e Ter diz a Sido e Akane que eles têm 3 dias para deixar de lado suas emoções atuais e tomar uma decisão. Após os avós saírem, Sido pergunta a Akane o que Shio lhe disse, mas ela responde que isso não diz respeito a ele. Ele comenta que gostaria de saber o que a outra parte está usando contra ela, mas ela ainda se recusa a responder, dizendo que é sobre seu futuro. Em casa, Akane pensa em Sido, lembrando que ele sempre tira notas melhores que as dela. De repente, a Maria chama, e Akane pergunta imediatamente o que ela faria se sua família a forçasse a se casar. A Maria explica que rejeitaria a proposta porque já tem uma queda por alguém, o que deixa Akane animada, e ela se pergunta quem é essa pessoa. No entanto, a Mari muda de assunto e pergunta a Akane se ela também tem sentimentos por alguém. Akane revela que não tem uma paixão, então a Maria aconselha a aceitar a proposta, dizendo que isso ajudaria a dividir as contas. Akane acha que essa não é uma boa razão para se casar e se preocupa com a intimidade, enquanto a Mari brinca que ela terá 100 filhos. Enquanto isso, Sido pensa em como Akane já o intimida na escola, achando que as discussões em casa seriam demais para ele. Akane pergunta por que ele está deprimido, e ele conta que seu avô fez uma exigência absurda. Ele explica que Ter disse que, se ele quiser herdar a empresa, deve fazer tudo o que seu avô manda, e se não aceitar, Ter dará a empresa a um cachorro.
Ela pergunta se ele prefere sua liberdade ou a empresa. Ele menciona que quer os dois, mas ela explica que isso é egoísmo, dizendo que todos devem seguir regras. Ele se pergunta se ela quer que ele herde a empresa, mas ela responde que ficará ao seu lado mesmo que ele perca tudo. Ela sabe que ele precisa da empresa do avô para realizar seus sonhos, então não vai atrapalhá-lo, mas afirma que não o deixará, não importa o que aconteça. No dia seguinte, ao entrar na sala de aula, Sido tenta falar com Akane, mas ela o ignora completamente. Após 3 dias, seus avós perguntam se eles já tomaram uma decisão, e ambos, surpreendentemente, decidem se casar, já que não tem outra opção. Sido tenta sair, dizendo que cuidará do registro familiar e da cerimônia depois que se formar, mas Ter diz que eles vão se casar imediatamente, afirmando que já preparou uma nova casa para eles. Sido tenta arranjar uma desculpa, dizendo que precisa arrumar suas coisas, mas Ter revela que já moveu tudo para a nova casa, e Shio diz que já enviaram a carta de casamento. Ao entrarem na casa, Sido tranca a porta, o que deixa Akane desconfortável, pois ela pensa que ele está tentando cortar sua rota de fuga. Ela gosta da casa, mas gostaria de estar morando sozinha, dizendo que tudo está arruinado, já que precisa compartilhá-la com ele. Ela percebe que só há uma cama, então eles imediatamente ligam para Ter, que diz que estão casados, então precisarão compartilhá-la. Ele menciona que não podem dormir no sofá ou no chão, o que faz Akane se perguntar se há câmeras escondidas no quarto. Ele se oferece para ajudar Akane a carregar suas coisas, mas ela rejeita a oferta. No entanto, ela acaba caindo, e ele a salva, brincando que será acusado de assassinato se ela morrer no primeiro dia de casados. Ele encontra uma pizza que seu avô deixou para eles e pensa que, mesmo que Ter seja insano, ele também é atencioso. Mas, quando Sido está prestes a comer, percebe que Akane está com fome e oferece para comerem juntos. Ela rejeita a ideia de comer como um casal casado, e ele tenta explicar que não é isso que ele quer dizer, mas ela o malinterpreta completamente, achando que ele está tentando tirar vantagem dela. À noite, enquanto vai descansar, Akane vem e deita ao seu lado, mas percebe que mal há espaço suficiente, o que faz Sido se perguntar se Ter fez a cama pequena de propósito. Ele se pergunta por que ela se casou com ele, mas ela se recusa a dizer o motivo, afirmando que fará qualquer coisa por seu sonho. Ele pergunta o que devem fazer se forem forçados a ter um filho, o que a deixa em pânico. Ela acidentalmente move a mão dele, o que a deixa brava e faz com que comece a torcer seus dedos. Voltamos ao presente, onde Akane ameaça matar Sido se ele contar a alguém sobre o casamento deles. Ela menciona que, se alguém descobrir, será forçada a tirar a própria vida, o que o faz se perguntar o quanto ela o odeia. Ele diz que também quer manter o casamento em segredo, mas ela não acredita nele. Então, ele jura que não contará nada a ninguém e, ao decidirem morar juntos, ela decide confiar nele. Ao entrarem na sala de aula, Imari se pergunta sobre o que estavam conversando, e Akane inventa uma desculpa, dizendo que estava pedindo para ele parar de falar com ela de forma tão casual. Imari pergunta onde ele passou a noite, dizendo que o cabelo dele cheira diferente. Ele responde que o pai comprou um shampoo esquisito, mas ela menciona que ele também tem cheiro de uma garota. Ela começa a suspeitar que ele se casou, já que o avô e a empresa dele estavam agindo de forma estranha. Ela revela que sabe onde encontrar a nova casa dele e observa que ele é casado com Akane. Ele imediatamente tapa a boca dela e a leva para fora, mas ela diz que não é obrigada a manter segredo, já que ele não lhe contou pessoalmente. Ela pede um suborno, mas não consegue decidir o que precisa, então menciona que eventualmente contará, mas até lá, a vida dele está em suas mãos. Após a aula de ginástica, Sido está exausto, mas é interrompido por Akane, que começa uma discussão sem sentido sobre os equipamentos de ginástica, pedindo que ele os coloque de volta no depósito. Os colegas de classe os observam e começam a comentar sobre como eles estão sempre brigando. Imari diz que eles estão se tornando famosos entre os alunos por brigar tanto e menciona que há pessoas que acreditam que eles são como um casal de verdade, o que faz Akane entrar em pânico, lembrando que eles estão casados. No dia seguinte, enquanto Sido lê seu livro, ouve Akane gritando ao perceber que ele encheu a geladeira deles com sucos. Ele explica que são saudáveis e cheios de vitaminas, mas ela diz que não tem nutrientes suficientes. Ele então mostra a ela seu armário cheio de macarrão instantâneo, o que a choca ainda mais. Ela se pergunta como ele consegue obter proteína, e ele mostra o shake de proteína, mas ela acha que não é bom para o corpo deles. Ele pede que ela prove, mas ela diz que é veneno, afirmando que o paladar dele é esquisito.
Ele, orgulhoso, menciona que levou muito tempo para construir seu nível atual de tolerância. Ela pensa que ele vai morrer se ela o deixar, o que seria problemático para o casamento deles. Ela decide mostrar a ele como cozinhar. Enquanto cozinha, pensa que ele ficará super feliz com a comida e a agradecerá do fundo do coração, mas ele nota que ela está sorrindo de forma estranha e acha que ela está louca. Ao servir a comida, ele se pergunta se está envenenada e bate no prato para checar se há pregos, mas não encontra nada. Então, dá uma mordida e isso o lembra da infância. Ela pergunta se ele gostou, e ele comenta que é apenas uma refeição normal, cozida de forma simples, o que, na verdade, significa muito para ele. No entanto, ela fica brava e tira o prato dele, dizendo que ele não deve comer se não estiver gostando, afirmando que dará a comida para um cachorro. Ele responde que nunca disse que estava ruim e rapidamente termina tudo. Na manhã seguinte, Akane tenta acordá-lo, mas ele a puxa para perto, pensando em como ela o acordou. Ela fica irritada, mas ele pede desculpas, dizendo que não esperava que ela o acordasse. Ela menciona que só veio para reclamá-lo por deixar a louça suja. Ele sugere que ela use os pratos restantes, prometendo limpar tudo quando estiverem empilhados, mas ela ordena que ele limpe agora. Ela encontra papel toalha espalhado pelo banheiro e reclama, mas ele diz que sempre limpa uma vez por mês, afirmando que é mais eficiente. No caminho para a escola, ele pensa sobre como eles têm valores opostos e se pergunta se conseguirão sobreviver juntos. Ao voltar para casa, ele se diverte jogando seu videogame favorito, mas Akane interrompe, dizendo que não consegue se concentrar porque está muito barulhento. Ela olha para a tela e se pergunta por que ele está jogando um jogo tão estranho, ao que ele responde que é um jogo de caça a zumbis. Ela acha isso nojento e pede para ele desligar, mas ele se recusa, então ela tenta arrancar o controle dele para desligar o console. Acidentalmente, o cabo se desconecta, desligando o jogo. Quando a campainha toca, ela vai verificar e encontra mais coisas de Sido. Ao voltar para avisá-lo, percebe que ele está deprimido. Depois de organizar todos os livros, ele decide tomar um banho, pensando que deve se preparar para mais uma batalha com Akane. Ao entrar no banheiro, fica chocado ao ver Akane deitada na banheira. Ele a deixa lá, mas se pergunta por que ela não percebeu sua presença. Ele acha que ela pode ter desmaiado, então tenta chamá-la, mas ela não responde. Ele volta para o banho e percebe que ela adormeceu, mas teme que ela se afogue, então tenta tirá-la da água. Ele perde o equilíbrio e ela cai sobre ele, o que a faz entrar em pânico, pensando que ele é um pervertido, e pede para ele ir embora. Ele observa que não fez nada de errado, e após um tempo, ela percebe que pode ter exagerado, pois ele estava apenas tentando ajudá-la. À noite, tenta conversar com ele, mas ele não demonstra interesse, então ela chora em silêncio até adormecer. No dia seguinte, Amari vê Akane chorando em sua mesa e pergunta o que aconteceu. Akane revela que está tendo problemas com um garoto porque não estão se dando bem, mas ela quer se tornar amiga dele. Amari se pergunta se ela está falando de Sido, já que está curiosa sobre ele desde o ano passado, mas Akane menciona que não está interessada nele. Amari aconselha Akane a trabalhar na comunicação com a pessoa, dizendo que essa é a melhor maneira de se entenderem. Ela acrescenta que Akane não deve se concentrar em fazer a pessoa respeitá-la, mas sim em respeitá-lo. Enquanto isso, Sido encontra-se com Shisei, que pergunta por que ele não está comendo nada. Ele comenta que sua casa é um verdadeiro inferno, já que Akane está sempre brigando com ele, o que arruinou seu apetite. Ela se pergunta se ele pode pedir o divórcio, mas ele explica que não pode, pois se fugir, não conseguirá a empresa. Ela sugere que ele tente se entender com Akane, mas ele acha que isso não é possível, já que suas personalidades não combinam. Ela o aconselha a tentar entender os sentimentos de Akane e a gerenciá-los, já que ele se tornará o CEO da empresa, então precisa dominar essa habilidade. Ele percebe que ela tem razão. Quando Sido chega em casa, vê Akane esperando por ele na porta. Ele tenta passar por ela, mas ela agarra seu braço, dizendo que precisam conversar. Ele se pergunta se ela quer falar sobre o divórcio, mas ela menciona que deseja manter o casamento, pois não pode se dar ao luxo de se separar dele. Ele sugere estabelecer regras para a casa, para que não briguem. Embora prefira lavar suas roupas e louças quando estão empilhadas, concorda em lavá-las de vez em quando. Ela pergunta se ele tem algum pedido, e ele diz que gostaria que ela parasse de ficar brava se ele a tocar acidentalmente enquanto estão na cama, explicando que mal tem espaço suficiente para dormir.
Ela pede que ele jogue seus jogos de terror com fones de ouvido, dizendo que ele não deveria jogar quando ela está por perto. Ele se pergunta se ela tem medo, mas ela responde que apenas acha isso distraído. Ele acredita que dizer obrigado em voz alta melhora um relacionamento, então sugere que façam isso até mesmo para as menores coisas. Ela lembra que ele deve elogiar sua comida, pois dá muito trabalho cozinhar para alguém. Ele observa que chamar a comida de normal é um elogio para ele, mas menciona que levaria uma semana para explicar o porquê. Depois disso, Akane agradece a Mari pela ajuda, e ela menciona que, mesmo não tendo se aproximado, eles tiveram uma conversa de 5 horas. Quando Sido entra no quarto, ela permite que ele a toque, mas ele diz que estava apenas falando sobre acidentes. No dia seguinte, após a escola, Sido traz um bolo para Akane, e ela fica surpresa por ele saber qual é sua comida favorita. Ele explica que ela escreveu sobre isso no diário da classe, mas ela acha isso estranho, já que escreveu no canto e não se lembra de ter feito isso. Ele diz que tem uma boa memória, e ela o agradece preparando uma refeição adequada, que ele acha deliciosa. Depois disso, ele lava a louça, pensando nela e percebendo que ela não está se comportando como de costume. De repente, ela se junta a ele e oferece ajuda, e ele se dá conta de que ela pode ser fofa quando sorri. Após alguns dias, enquanto Sido lê um livro, Akane diz que alugou um filme sobre gatos e quer assisti-lo com ele. Ele não está interessado, mas ao ver a empolgação dela, concorda em assistir. Enquanto ela se concentra totalmente no filme, ele acaba cochilando, mas acorda bem na hora em que termina. Ela o agradece e menciona que, como assistiu ao filme favorito dela, agora é a vez dela ver algo que ele gosta. Ele diz que prefere jogos a filmes e acha que ela também pode se viciar neles, então a ensina a jogar. Depois de 30 minutos, ela começa a se divertir e até consegue vencê-lo. À noite, ele pensa que Akane está dormindo, então a cobre com o edredom, mas ela ainda está acordada e o agradece por cuidar dela. Ele diz que da próxima vez irão comprar seus jogos e filmes favoritos, mas ela pede que ele a chame pelo primeiro nome, dizendo que fará o mesmo. No dia seguinte, na escola, a borracha de Sido cai da mesa, e Akane a pega para ele, mas a Maria vê e pergunta se eles brigaram, já que ela não discute mais com ele. A Mari se pergunta se eles estão se dando bem, mas Akane acha que isso nunca poderia acontecer com Sido, o que choca a Mari, pois ela não se lembra de eles terem se chamado pelo primeiro nome. Então, Akane sai correndo para casa, mas a Maria lembra que ainda é apenas o primeiro período. Sido visita a biblioteca para ler um livro sobre habilidades de comunicação, mas Shisei o encontra lá e cobre seus olhos com as mãos molhadas. Ele se pergunta por que ela fez isso, e ela explica que queria apenas ajudar com seus olhos secos. No entanto, ela nota o livro em suas mãos e pergunta por que ele está lendo aquilo. Ele diz que quer melhorar seu relacionamento com Akane. Depois disso, Sido pergunta a Akane se ela vai sair com as amigas, já que ele quer ir às compras com ela. Ela pensa que ele está a convidando para um encontro, então ele rapidamente a puxa para longe, dizendo que não é um encontro, pois seria um incômodo. Ela carrega a sacola sozinha, então só irá ajudá-lo, e concorda em sair com ele após as aulas. Akane está prestes a sair, mas a Maria a interrompe e a convida para comer sua comida favorita. Akane recusa, dizendo que precisa encontrar alguém. A Mari se pergunta se ela está conhecendo um novo amigo e diz que também gostaria de conhecê-lo, mas Akane menciona que eles já se encontraram, o que deixa a Mari intrigada e nervosa, pensando se está falando de Sido. Akane tenta escapar rapidamente, mas acaba pisando em Shi, que revela que estava esperando por ela. Shi pergunta sobre os planos de Akane com Sido, mas ela sai correndo sem responder. Akane espera por Sido e se lembra de que não é um encontro, já que só estão indo comprar mantimentos essenciais. Eles visitam o mercado próximo, onde Sido escolhe ovos caros, mas ela pede que ele compre os mais baratos, pois são praticamente iguais. Ela vê uma multidão se aglomerando para comprar carne que está em promoção e corre para se juntar a eles, mas não consegue pegar nada. Quando Sido tenta sua sorte, também acaba falhando. Akane observa que, embora tenham perdido hoje, vencerão na próxima vez. Sido não está interessado em tentar de novo, mas quando ela diz que devem fazer isso juntos, ele muda de ideia imediatamente. No caminho de volta para casa, Sido a elogia, dizendo que ela será uma boa esposa um dia, mas ela o lembra de que já é casada. À noite, Akane acorda de repente e vê a mão de Sido se aproximando dela, pensando que ele está tentando atacá-la, mas ele explica que achou seu rosto fofo e queria apertá-lo.
Ela pede mais detalhes e ele diz que achou seu rosto de dormindo tão bonito que perdeu a compostura. Então, ela permite que ele a observe enquanto dorme. No dia seguinte, Akane ainda está perdida em seus pensamentos e acaba queimando o café da manhã. Sido corre para ajudá-la, mas ela percebe que ele não está vestindo nada. No caminho para a escola, eles compartilham um pão, mas Amari os vê juntos e pergunta o que estão fazendo. Akane inventa uma desculpa, dizendo que Sido estava a seguindo, e explica que jogou fora suas sobras, mas ele pegou e começou a comer. Sido observa que nunca faria algo assim. À noite, Sido vê Akane se preparando para o próximo quiz, o que o surpreende, e revela que nunca estuda para as provas porque se lembra de tudo durante a aula. Ele faz um sanduíche de morango para ela, que ela acha delicioso e acredita que isso a ajudará a se sair melhor no quiz. Nos dias seguintes, ele continua a fazer sanduíches para ela sempre que ela estuda. Mas, como ela não está dormindo o suficiente, acaba desmaiando na escola. A Maria ajuda e se pergunta se Akane está bem. Ela menciona que não conseguiu dormir o suficiente porque estava ocupada estudando. A Maria aconselha a cuidar de si mesma, mas Akane diz que não se importa, desde que consiga ser a melhor aluna. A Maria acha que ela nunca conseguirá superar Sido. Ao ouvir isso, Akane fica chateada e afirma que o vencerá, mesmo que leve 100 anos. A Maria lembra de que elas estarão se formando em breve. Ela se pergunta se Akane planeja frequentar a mesma universidade que Sido, mas Akane diz que não, pois isso poderia significar que ela tem uma queda por ele. Quando Sido vai buscar um sanduíche para ela, percebe que ela está com febre e tenta baixar sua temperatura. Akane menciona que precisa estudar para realizar seu sonho de se tornar médica, mesmo que tenha que se forçar para que as pessoas ao seu redor possam ficar saudáveis. Ela revela que sua família não é rica e não tem dinheiro suficiente para mandá-la para a faculdade de medicina, mas sua avó prometeu pagar sua matrícula se ela se casasse com Sido. Ela acha que ele tem tudo, pois mesmo sem estudar, sempre tira notas melhores que as dela. Sido observa que o talento varia de pessoa para pessoa. Akane admite que o admira, mas de repente se dá conta do que está dizendo e pede para ele esquecer. Sua temperatura sobe ainda mais, mas ela o impede de chamar uma ambulância, dizendo que isso deve ser reservado para pessoas em estado crítico. Ele tenta encontrar um táxi, mas como não há nenhum disponível, a pega no colo e começa a correr em direção ao hospital. Ela fica surpresa com a força dele e pensa que ele vai zombar dela por causa de seu sonho, mas ele acredita que ela pode superar qualquer coisa. Ele considera que o casamento deles foi um evento infeliz, mas tem certeza de que terão um final feliz. No final, tudo não passa de uma febre normal, e Akane se recupera após uma semana. Sido começa a provocá-la, lembrando que ela o admira e menciona que até gravou o que ela disse. Sido encontra a Mari na escola, e ela o parabeniza por ter tirado nota máxima no quiz, mas quando ela se aproxima demais, ele fica desconfortável. Depois que ela sai, Akane se aproxima dele e diz que ele não deve se aproximar demais das garotas, afirmando que não permitirá isso como sua esposa. Enquanto caminham pelo campus, Akane pede a Sido para esperar por ela, mas ele se recusa a parar, achando que ela vai machucá-lo. Ela apenas lhe entrega o almoço, perguntando por que ele o deixou para trás. Ele menciona que esqueceu de levá-lo, mas ela acha que ele simplesmente não gosta. A comida que ela prepara faz com que ele diga que está feliz com o que ela cozinhou, o que a faz corar. Ela quer que ele coma tudo, pois se dedicou muito para fazer. Durante o almoço, ela pede a Sido que lhe dê toda a comida dele, dizendo que está com fome e que é seu dever, como irmão mais velho, ajudá-la. Ele menciona que ela deve ter tido um café da manhã reforçado, e ela responde que comeu 3 tigelas de arroz. Ele observa que ela está comendo mais do que ele, mas ela ainda tenta pegar o almoço dele. Os colegas de classe dizem a Sido para compartilhar sua comida. A Mari nota que a lancheira dele é igual à de Akane, e os colegas se perguntam se eles estão namorando. A Mari rapidamente diz que não é o caso, e todos começam a provocá-los, dizendo que é prova de que estão casados. Enquanto Sido tenta explicar a situação, Akane acaba com toda a comida dele, dizendo que ele deve agradecê-la, já que ela removeu as evidências. Depois disso, a Mari encontra Sido e pergunta se Akane realmente fez o almoço para ele. Ele explica que eles apenas usam a mesma comida congelada, mas é seguro assumir que ela tentou copiá-lo. A Mari fica aliviada ao saber que eles não estão namorando. À noite, Akane acorda de repente e começa a gritar. Sido também acorda e ela diz que viu um fantasma, mas ele não acredita nela e tenta voltar a dormir.
Ela se recusa a deixá-lo dormir, pois está assustada, então ele sugere que eles verifiquem se realmente há algo na casa. Ela o agarra, pedindo que ele fique com ela. Depois, enquanto ele lê em seu quarto, ela diz que ouviu os passos do fantasma enquanto estudava. Ele pede que ela traga fotos como prova, mas ela começa a chorar, dizendo que não pode fazer isso porque o fantasma pode assombrá-la. Ela começa a estudar ali, afirmando que irá protegê-lo do fantasma, e ele pede que ela volte para o quarto, mas ela se recusa a sair. Ele vai ao banheiro, mas ela começa a bater na porta, dizendo para ele deixá-la aberta. Quando está prestes a ir ao banheiro, menciona que é perigoso tomar banho sozinha e pede que ele a acompanhe. Ele se senta do lado de fora da porta e ela pergunta se ele ainda está ali, mas como ele não responde, ela sai sem roupa, fazendo com que ele grite para ela colocar uma toalha. No dia seguinte, na escola, S nota que algo aconteceu com Akane e pergunta como ela sabe. Ela explica que é por causa da forma como ele fala, sabe que ele vai até ela em busca de conforto. Então, ela abre os braços, pedindo um abraço, mas ele a levanta, dizendo que é perigoso ficar em pé. Lá, ele conta a ela como Akane acha que há um fantasma na casa deles, e ela diz que pode ser verdade, então promete investigar. Depois, ela informa a Akane que sabe sobre o casamento dela com Sido, mencionando que vivendo sob o mesmo teto, consegue ver tudo. Elas são levadas para uma sala de aula vazia, e Akane fica irritada por Sido ter contado a ela sobre o casamento, mas ele garante que não disse nada. Ela diz a Akane que ele está falando a verdade e observa que não deveria ser surpreendente que a família dele soubesse sobre o casamento. Ela menciona que a casa deles tem espíritos malignos e que, se não forem exorcizados, as notas de Akane cairão em 50 pontos. Então, pergunta o que devem fazer, e ela sugere que Akane a deixe ver a casa deles. Elas vão até a casa, onde ela diz que está cheia de espíritos e menciona que logo será destruída. Akane se pergunta se deveriam queimá-la, mas ela promete cuidar dos espíritos. Ela vai inspecionar o quarto de estudos de Sido e diz que sabe que ele lê livros impróprios, porque toda vez que tenta ver o que ele está lendo, ele fecha o livro. Akane pede que ele pare com isso, mas ele explica que só lê romances normais. Enquanto Shi examina o quarto, encontra a roupa íntima dele, o que deixa Akane envergonhada, mas Shi a cheira, e ele a tira dela. Depois, ela vai investigar o quarto de estudos de Akane e observa que não há espíritos lá, mas Shi sabe que ela está dizendo isso apenas para não vasculhar suas coisas. Akane leva Shi até onde viu o fantasma, dizendo que era como a sombra de uma criança pequena, mas, após pensar por um momento, Shi revela que era ela quem era o fantasma. Elas não entendem o que ela quer dizer, então ela explica que tem ido à casa deles em segredo há alguns dias, dizendo que pegou a chave com o avô deles. Elas ficam irritadas por ela não ter contado a verdade desde o início, mas ela explica que visita em segredo para não atrapalhar os momentos românticos deles. Ela acha que, como resolveu o caso, merece um jantar como recompensa, dizendo que adorou o almoço que Akane fez, então concorda em cozinhar para ela enquanto Shi come. Sou limpa o rosto de Shi, o que faz Akane pensar que eles estão muito próximos. Depois disso, Shi joga videogame sentada no colo de Sido, e ele pergunta a Akane se há algo de errado com ela, dizendo que ela parece um demônio, o que a deixa irritada. Depois, enquanto Akane e Sido vão para na cama, ela se sente aliviada por finalmente poder falar com ele a sós. Ela menciona que tem reclamações a fazer, dizendo que gostaria que ele tivesse avisado antes de comprar o jogo do gato, porque queria jogá-lo primeiro. Eles começam a discutir e ela diz que deveria reclamar dele uma vez por dia, pois isso a ajudaria a se sentir melhor. Ela diz que ele mima Shi demais, e ele pergunta por que isso é um problema. Eles ficam surpresos quando Shi aparece entre eles, dizendo que dorme com ele toda vez que vem à casa. Ela explica que está com ele desde que era bebê e que se sente calma ao abraçá-lo, dizendo que acha injusto que Akane esteja sempre com ele, mas observa que não faz isso porque gosta, e sim porque é uma condição imposta pelos avós para o casamento deles. Shi diz que pode dormir no chão se Akane quiser ficar íntima dele, mas que não tem planos para isso, então diz que ela pode ficar com eles. Depois que Sido adormece, Shi menciona que sabe que Akane ficou com ciúmes quando estava com ele, e Akane responde que isso não é verdade, mas Shi consegue perceber que ela está mentindo. Ela diz a Akane que Sido é uma pessoa lenta, então ela precisa expressar claramente seus sentimentos para que ele entenda. Akane se pergunta o que ela quer dizer, mas Shi apenas se aconchega com Sido, e Akane pede que ela se afaste dele. Em um flashback, vemos Akane com Amari,
que a convida para assistir a um programa de TV, mas Akane diz que não tem tempo para brincar porque ainda precisa estudar. Ela menciona que não está interessada, mas a Mari quer ser sua amiga e a convida para ir pelo caminho mais longo para casa, prometendo tratar Akane com um parfaite de morango. Voltamos ao presente, quando a Mari pergunta a Akane se ela gosta de Sido, e Akane nega veementemente, perguntando por que a Mari fez essa pergunta. A Mari revela que tem uma queda por ele, dizendo que gosta de tudo nele. Ela menciona que sua amiga desmaiou durante o festival esportivo e que todos entraram em pânico, mas ele manteve a calma, então ela acha que ele é uma pessoa confiável. Ela admite que o admira porque ele é confiante e gentil e pede a Akane para ajudá-la a se aproximar dele. Akane concorda em ajudar, perguntando a Mari o que ela gostaria que fizesse. A Mari menciona que quer conhecê-lo melhor. Vemos Sido descansando em sua casa, mas ele percebe que Akane está o seguindo. Ela grava um vídeo dele enquanto ele come, e ele pergunta por que ela está fazendo isso, mas ela se recusa a dizer a razão. Ela se pergunta que tipo de garota ele gosta, mas ele explica que não tem um tipo específico. Ela pergunta sobre sua comida favorita, e ele diz que gosta de bife. Ele menciona que quer seu bife servido mal passado, dizendo que seu acompanhamento favorito é alho refogado, mas ela acha que ele gosta de comê-los crus. No dia seguinte, Akane conta a Mari que Sido prefere carne crua, e ela percebe que ele é esquisito. Mas Akane pergunta por que ela está tão feliz, e a Mari explica que se sente mais próxima dele porque está começando a aprender mais sobre ele. Akane menciona que ele gosta de ler livros e jogar videogames. A Mari pergunta sobre os jogos que ele gosta de jogar, e Akane menciona que ele curte jogos de tiro com zumbis, mas a Mari acha isso nojento e diz que ele deveria jogar outros jogos. Quando Akane volta para casa, ela menciona que vão comer peixe, mas Sido pergunta quando vão comer bife, porque ela mencionou isso para ele. Então, ela diz que vai assumir a responsabilidade. Eles compram os ingredientes para o bife, e Akane menciona que é sua hora favorita do dia, porque a lembra da infância. Ela revela que sempre estava ansiosa para comer a comida da mãe quando chegava em casa, mas Sido diz que isso não tem nada a ver com ele. Akane cozinha o bife e diz a Sido para comer. Ele dá uma mordida e fica surpreso com o quão delicioso está. Ela fica feliz por ele finalmente reconhecer sua grandeza e diz que cozinhará qualquer coisa para ele. A Mari pergunta a Sido que tipo de garota ele gosta, porque sua amiga lhe disse que ele não tem preferência, mas ela se recusa a dizer quem é sua informante. Ele explica que o romance não deve ser ditado por tipos, porque são apenas padrões limitados, e menciona que os humanos são complicados, então não podem amar alguém que não conhecem de verdade. A Mari se pergunta se ele gosta dela, e ele pergunta o que ela quer dizer, mas ela diz que estava apenas brincando. Shi aparece de repente e diz que sabe que ele está atraído por a Mari. Ele nega, mas ela explica que consegue perceber isso. Enquanto Sido joga videogame, Akane procura no quarto dele e encontra seu caderno super secreto. Ela se prepara para abri-lo, mas ele aparece de repente atrás dela, fazendo-a entrar em pânico e dizer que não é uma agente secreta, mas ele parece não se importar. Ela pede que ele recomende algo para ela ler, mas ele lhe dá um livro gigante, dizendo que é uma boa leitura. A Mari começa a ler o livro, mas menciona que não conseguiu entender uma única palavra. Akane acha que ela deveria ter pedido a Sido um livro mais fácil, mas a Mari diz que está tudo bem e que pode perguntar a ele sobre isso. Ela começa a conversar com Sido enquanto Akane os observa, e ele a ajuda a entender o livro. Ele menciona que deve a ela, porque ela sempre impede Akane quando ela está fazendo bullying. Mas a Mari revela que a salvou quando estava sendo intimidada por todos, então ela sabe que Akane não é uma má pessoa. Ele menciona que gosta do cabelo dela, e ela diz que ele é igual a Akane, porque ela também disse que seu cabelo é bonito. Enquanto isso, vemos Akane ouvindo, e a Mari comenta que sempre teve uma queda por Sido, achando que eles poderiam ficar juntos, mas Akane pensa que a Mari é boa demais para ele, então percebe que não quer que eles fiquem juntos. Depois disso, a Mari fica feliz por ter conseguido conversar com Sido, e Akane acredita que ele também gosta dela, então acha que a Mari tem uma chance. A Mari quer ir para a casa de Akane, mas ela menciona que sua casa está uma bagunça e não pode receber ninguém. A Mari lembra que Akane se vangloriou de que ela visitaria sua casa, então se pergunta se Akane não a quer lá, e Akane responde que não é isso, apenas precisa arrumar a bagunça. Quando Sido volta para casa, ele diz a Akane que a Mari vai visitá-los e pede que ele se esconda no quarto até que ela vá embora. Mas, de repente, a Mari toca a campainha,
e ele pede a Akane para lidar com ela enquanto ele arruma as coisas. Ao esconder seus pertences, Sido percebe que a Mari já está dentro de casa, então corre para se esconder. As garotas estão tomando chá na mesa de jantar, e a Mari pergunta a Akane se pode convidar Sido para um encontro, acreditando que Akane tem sentimentos por ele. Akane explica que odeia a atitude dele. A Mari fica feliz por elas não serem rivais no amor, mas Sido fica triste ao ouvir isso. Na sala de aula, a Mari convida Sido para sair, mas pergunta a Akane se ela está de acordo. Akane explica que quer que a Mari seja feliz, mas a Mari sabe que Akane também tem sentimentos por Sido. Naquela noite, Sido pergunta a Akane se pode sair com a Mari, e ela se pergunta por que ele está pedindo permissão. Ele a lembra de que estão casados, mas ela diz que ele pode sair com quem quiser, porque não quer ser sua esposa. No dia seguinte, Sido se prepara para sair, mas Akane implora para que ele não vá, pois não quer vê-lo com outra garota. Ele menciona que estava esperando que ela dissesse isso, revelando que rejeitou a Mari. Akane percebe que ele a enganou, mas ele a convida para ir às compras, lembrando que é seu dia de folga. Ela diz que ainda não se arrumou, mas ele a elogia, dizendo que ela já é bonita e promete comprar qualquer coisa que ela quiser. Vemos Sido conversando com a Mari, mas ele se pergunta por que ela ainda está falando com ele, já que a rejeitou. Ela explica que não vai desistir dele e afirma que fará com que ele a ame. E vemos Akane observando-os enquanto menciona que não vai desistir, mas se pergunta o que está dizendo. E é assim que este vídeo termina. Obrigado por assistir, inscreva-se e ative o sino de notificação para no futuro ver mais vídeos como este. Até a próxima, pessoal.